Bom, gente, muito boa noite. Meu nome é Marcelo Leães. Para quem não me conhece, eu sou membro efetivo do CEP e com muito trabalho e muita honra também, atualmente estou diretor de clínica psicanalítica e minha tarefa é coordenar essa mesa de abertura com essas pessoas brilhantes, a quem aprendi muito e aprendo constantemente e a quem sou grato também pela náusea que me provocam. Então, eu vou primeiro proceder com a apresentação de todo mundo que está aqui em cima e depois vamos dar 5 minutos para suas respectivas falas. Então, hoje vamos contar com a Ana Lúcia Valtric dos Santos, diretora do Departamento Científico de Eventos, psicanalista e membro pleno do CEP de Porto Alegre, CEP Serra. Cristiane Feijó, psicóloga, técnica do CREAS, promotora legal popular, mestranda em Psicologia Social e Institucional pela URGS, cabulista e membro do Afoxé Asiabás. Gilson Iannini, psicanalista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, editor da coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, da editora Autêntica, e autor de Estilo e Verdade em Jacques Lacan. José D'Amico, mestre em Educação pela URGS e doutor em Educação pela URGS e Universidade de Paris 8, em Antropologia Política, especialista em Teoria Psicanalítica, realizou o percurso Escola da POA, é professor associado do Departamento de Psicanálise e do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordena o coletivo de pesquisa EGBE, Clínica, Negritude, Política e Comum, além da coleção Diálogos da Diáspora, e Pedro Eliodoro Tavares, psicanalista, germanista, tradutor, professor adjunto na área de alemão do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em psicanálise e psicopatologia da Universidade de Paris 7, autor de Versões de Freud, organizador de tradução e psicanálise e das obras incompletas de Freud pela editora Autêntica. Valesca Zanello, graduada em Psicologia e Filosofia, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília e Universidade Católica de Louvain, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, coordena o Grupo Saúde Mental e Gênero no CNPq, e Leonardo Francischelli, presidente e membro fundador do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Eu passo a palavra, então, agora para Ana Lúcia Valtric dos Santos. Bem, uma boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo, né, a todos que estão aqui, para que a gente tenha esse momento, esse encontro hoje em presença, que realmente é algo que acho que todos nós estávamos querendo muito, e realmente muito bom poder encontrar todos assim em presença. Agradeço aos nossos convidados, né, que são parceiros queridos da nossa instituição e que prontamente atenderam o nosso chamado para estar aqui hoje conosco. Agradeço a comissão, a minha comissão, como eu gosto de dizer, que é uma comissão que trabalhou muito para que hoje a gente pudesse estar aqui, tendo esse momento e podendo ter, vamos dizer assim, reflexões importantes dentro do tema que nós propomos para essa jornada. O poder pode ser considerado, então, um pano de fundo da cena civilizatória. Afeta a todos, de uma forma ou de outra, desde sempre. E é por isso que escolhemos esse tema para esse momento. Com muitas acepções possíveis, poder é uma noção pervasiva, relacional e histórica, que se expressa na ação individual e coletiva e que, portanto, diz respeito ao universo da política, da economia e da cultura, desde as sociedades antigas até as sociedades contemporâneas. Os diferentes momentos da história produziram estratégias individuais e coletivas de exercício da dominação e da soberania, resultando em diferentes formas de assujeitamento. Gostaria de destacar que a condição de desamparo que acomete o sujeito no início da vida já está anunciando essa sujeição ao outro,
se instalando oportunistamente, então, o poder nas relações primárias. Esse é o terreno fértil para que toda e qualquer forma de poder se estabeleça, se multiplique, se transforme, exercendo, então, diferentes possíveis formatos, e esteja sempre presente. Exercido pelo Estado, pelo mercado, pela sociedade e por aí vai. A dinâmica senhor e escravo está presente em diferentes conceitos: alteridade, narcisismo, ideais, identificações, demandas, recalcamento, castração, interdições, gozo, por aí enumeraríamos outros ainda, conceitos que nos são caros e fundamentais. Organizamos esse evento, então, com pessoas muito especiais, críticos da psicanálise, dispostos a colocar em discussão e criticar, repensando a prática clínica nesses tempos pós-modernos, distantes do discurso colonialista que propõe mestria. Porque a clínica psicanalítica não é um discurso fechado e imutável. Freud revisou suas posições técnicas e teóricas durante toda a sua vida, mas mantendo a especificidade da psicanálise sempre. Manter-se fiel ao discurso psicanalítico é exatamente isso, questionar-se. Queremos aqui, então, abrir linhas de pensamento sobre a atualidade da prática clínica diante das mutações que o social impõe, acreditando que, dessa forma, estaremos revelando as perspectivas psicanalíticas face ao mal-estar contemporâneo. Obrigado a todos por estarem aqui, por pensarem conosco. Então, seguimos hoje, aqui terminando com essas apresentações, mas amanhã, com Xemamá, Máximo Ricalcati, Pedro Eleodoro e Gilson Yanini. Vou passar a palavra, então, para... Cristiane Feijó. Tem uma imagem que eu acho que está relacionada com esse tema que a gente está discutindo, que passou a ser uma imagem assim, que me persegue, eu penso muito nisso, eu vejo isso muito nos encontros, nas agências, no meu fazer, na prática, que é a encruzilhada num tempo que não é o tempo eurocêntrico, ele é um tempo espiralar, como diz a Leda Maria Martins, e que no centro dessa encruzilhada, então, que tem à frente, né, atrás, os lados, para cima, para baixo e para dentro de si, uma figura, né? E essa figura poderia ser diversas figuras, mas que eu escolhi como objeto de pesquisa, que é uma figura masculina, que é o Capitão do Mato Negro. E quando eu penso no Capitão do Mato Negro, acho que comecei a falar um pouco disso ali na minha fala, né, sobre a relação com as instâncias de poder colocadas, né, com a Casa Grande, com o senhor. Ele está num movimento de giro. E quando ele gira, ele une todas essas perspectivas, né? E não é uma questão somente assim visual, né, que o giro proporciona, mas toda a cosmopercepção, sensação desse corpo nesse movimento, e acho que isso remete também a muito da movimentação que o professor José D'Amico trouxe da capoeira, tem a negativa, tem, né, várias posições assim que são espirais, né? Quando essa figura faz essa sobreposição de todas essas dimensões, o meu entendimento disso é a dança do poder, né? Ele nunca está no mesmo lugar, ele troca o tempo todo. Então, quando ele sai em busca do possível escravo que foge, ele também
está, de alguma forma, fazendo o mesmo percurso, porque ele conhece esse percurso. Ele sabe o que ele está buscando, né? E ele sabe que o que ele está buscando não é um objeto e não pertence a quem diz que pertence. E ele está nesse lugar, ocupando mimeticamente, né, uma posição de poder de alguém que saiu, se ausentou, não foi buscar o que acredita ser seu. É uma provocação, assim, tentar trazer isso para a psicologia, para a clínica, pensando em modos de subjetivação. E acho que tem um entrelaçamento nisso tudo, no nosso laço, né, que também é a ideologia, né, e também o desejo, que eu acho que é um tema bem caro aqui. Então, acho que é isso assim, que me traz para esse espaço para discutir com vocês possibilidades de entender também nessas dimensões de outro tempo, de outros corpos, outros saberes. Muito obrigado, Cristiane. Passa a palavra, então, para o Gilson e a Nini. Então, boa noite a todos e todas, não todos e não todas, não todes. É uma imensa alegria estar aqui em Porto Alegre, no CEP, ver a vivacidade das discussões que vocês estão fazendo, né? Como tem 5 minutos só, eu vou tentar ser bem direto. Amanhã eu vou falar sobre o avesso da necropolítica, pegar um tema que talvez tenha mais conexão com o que a gente falou aqui hoje, mas hoje eu vou falar um pouquinho da pesquisa que eu tenho trabalhado na UFMG desde o início da pandemia, há 2 anos atrás, há 2 anos e pouco, e que é uma pesquisa com sonhos. A gente sabe muito bem que o sonho é uma das formações do inconsciente mais importantes, e eu escolhi falar aqui nos 5 minutos que a gente tem de como que a política, como que a questão do poder invade a vida onírica dos brasileiros, né? Ou seja, então, como é que... bom, a pesquisa é uma pesquisa enorme, a gente tem cerca de 1.500 sonhos, muitas escutas de mais de 150 pessoas, é uma equipe grande, a gente tem desde psicanalistas, historiadores, antropólogos, tem gente da inteligência artificial, tem gente da engenharia de sistemas, tem gente da linguística, etc. São muitas pessoas que estão trabalhando com esses sonhos, mas eu vou pegar um pedaço muito específico. Primeira coisa, eu vou lembrar de um livro importante, que é Os Sonhos do Terceiro Reich, né, onde a Charlotte Beradt mostra como é que, em certos momentos assim, muito de crise importante, né, as fronteiras do social e do individual ficam ainda mais porosas do que elas são. E como é que, então, o poder, o fascismo, etc., invade, né, o que a gente chamaria de mais íntimo, que é a nossa própria atividade onírica, né? Então, no livro dela, em que ela analisa uma série de sonhos ali entre 1933 e 1939, ela mostra como é que a ascensão do nazismo foi percebida nos sonhos dos alemães, antes mesmo que aquilo fosse claro conscientemente para essas mesmas pessoas. Bom, na pesquisa que a gente tem cerca de 1.500 sonhos. Bom, depois, quem tiver interesse, eu conto mais como é que a gente tem esses sonhos e tal. Mas eu vou pegar um sonho específico, ou um tipo de sonho, que é um sonho típico que surgiu, que seria impossível de acontecer 3 anos antes, que é o sonho de estar sem máscara. Não sei se alguém aqui teve o sonho, né, de repente estar num lugar público e a máscara cai e a pessoa entra numa espécie de desespero. Alguém teve esse sonho? Né? Ou algo próximo disso, ou seja, é um sonho típico. Mesmo que não seja um número enorme de pessoas, mas o sonho tem uma tipicidade.
ele tem uma série de características muito próximas. Se a gente pegar o sonho de estar nu, o sonho de estar sem roupa, que o Freud descreve na interpretação do sonho, né? Aliás, fazendo um parênteses, hoje é dia do tradutor, queria dar os parabéns para o Pedro Eleodoro e para outros tradutores que estão aqui. Então, aí, Freud, interpretação do sonho, no singular, a gente... Então, olha só, o sonho de estar nu, ele tem algumas características, né? Que características são essas? Em geral, a pessoa está no meio de uma multidão, pode ser um grupo grande de pessoas, uma sala, uma festa, alguma coisa assim, né? Em geral, ela se percebe sem máscara repentinamente, de uma hora para... Sem máscara, sem roupa. Bom, eu já estou contando o final, né? Mas é mais ou menos isso. A pessoa se percebe sem roupa de uma hora para outra. Em geral, o olhar do outro é de indiferença, ninguém está nem aí para o fato de eu estar nu, né? E aparece um afeto, que é o afeto da vergonha, né? É mais ou menos assim que o Freud vai descrever esse sonho típico. Ele é típico não porque ele ocorre em muitas pessoas, mas porque nas pessoas com histórias diferentes, ele ocorre de maneira muito parecida. Ele tem uma certa estrutura muito próxima. Bom, mais ou menos um ano após o início da pandemia, começaram a aparecer sonhos com características mais ou menos assim. São sonhos de estar sem máscara, a gente chamou de sonhos desmascarados. A primeira parte da pesquisa a gente publicou, tem esse livrinho aqui, Sonhos Confinados, e agora a gente está fazendo sonhos desmascarados. E esses sonhos são mais ou menos assim, né? A pessoa, ela em geral, está numa multidão, pode ser uma praça, pode ser uma rua, uma festa, uma sala de aula, alguma coisa assim. Ela, de repente, ela percebe que está sem máscara. Quando ela percebe que ela está sem máscara, ela percebe que o outro, em geral, não está nem aí, né? Tem uma indiferença do olhar do outro, então é um ponto importante. E até aí é muito parecido com o sonho de estar nu. Só que o quarto elemento é completamente diferente, né? No sonho de estar nu, o afeto que prepondera é o afeto da vergonha. No sonho de estar sem máscara, o afeto que prepondera é o afeto do desespero, né? Ou seja, nos sonhos de estar nu, a gente está diante de uma erótica. A gente está diante de do universo, do princípio de prazer, das pulsões eróticas, etc. Nos sonhos de estar sem máscara, o que está em jogo é pulsão de morte. Nos sonhos de estar sem máscara, o que está em jogo é a questão da morte. E, frequentemente, esses sonhos são sonhos que terminam com alguma forma de morte violenta. Um assassinato, né? Ou a pessoa tem medo de ser assassinada, ou ela é assassinada, ou ela tem medo de assassinar alguém, e coisas assim. Frequentemente, esses sonhos são associados a figuras políticas. Vou contar um sonho só, se eu tiver tempo. Dá tempo de contar um? Eu já passei os 5 minutos. Eu vou contar um sonho só desses, né, que é assim. Bom, eu não vou me lembrar exatamente, a moça a gente chamou de Tainá. É um sonho de junho do ano passado. Ela sonha que está numa praça em São Paulo. Você percebe que é São Paulo. Ela está indo para uma manifestação onde o presidente está falando para uma plateia, todo mundo sem máscara, e estão falando contra a máscara. Ela pega... era uma época em que essa discussão, vocês lembram? Junho do ano passado, né? Ela pega a marginal, né? Para ir até essa praça onde o presidente, sem máscara, discursa para a multidão raivosa. Isso é um sonho, hein, gente? Tá? Qualquer semelhança com a... Não é culpa minha, tá? Né? Aí ela vai
e chega, sim, e é o FHC. É o FHC, que é o presidente. E esse presidente, o FHC, está com a máscara onde? Está com a máscara no bolso. Ele está com a máscara no bolso, ele tem a máscara, ele pode usar, ele pode dar a máscara para quem quiser, mas ele guarda a máscara no bolso. Bom, não vou contar o resto do sonho, eu só espero que a gente possa voltar a sonhar com os nossos amores, com os nossos medos, com jacaré, com cobra, com o que for, e que a gente não precise mais de sonhar com o presidente, com essas coisas, em pouquíssimo, e nem precisar de andar com máscara no bolso, que já chega de... Né, a gente já tem tanto problema das máscaras brancas, de tanto... Né? Chega disso, né? Eu acho que deu, né? Bom, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilson. Fica o desejo de te ouvir mais amanhã, certamente. Passo a palavra para José D'Amico. Boa noite. Bom, então tivemos os sonhos aí. Eu tinha pensado em várias coisas para falar, algumas a Ana Lúcia já me tomou e tal, e faz parte dessas mesas grandes, né? Mas falar um pouquinho da mutação do poder, que eu acho que de fato é interessante. Amanhã a gente vai ouvir o Gilson com a questão da necropolítica, né? Mas assim, só para situar, lembrar que para o Michel Foucault, que vai fazer uma analítica do poder, né, a partir lá, do poder soberano, né, passando pelo poder disciplinar e para a biopolítica, né, em tese, tudo, ou seja, a gestão da vida, tudo estaria resolvido se a gente tivesse restrito à Europa. Né? Mas só que não. Né? E aí é por isso que a inflexão que o Mbembe vai fazer da necropolítica ela é tão importante, né? Porque ele parte de uma perspectiva, porque o Foucault estava olhando, mesmo o Foucault sendo dos nossos amigos, eu considero, ele estava olhando somente para a Europa. O Foucault escreve 3 coisas sobre racismo, uma delas bem importante, que é em defesa no livro Em Defesa da Sociedade. Tem o curso que ele dá, que é Genealogia do Racismo e tal, mas na obra dele é quase como uma nota de rodapé. Né? Mas ali tem uma inflexão importante, porque ele vai falar de que para fazer viver é necessário que morram outras pessoas. Bueno, mas como é que isso... O Mbembe, ao olhar para a África, ele vai dizer que a África foi um laboratório dessas mutações que eu vou me referir agora. Tá? Então, ele pega a plantation como um certo modelo original disso, tá? Mas assim, eu vou pegar coisas bem... não tão contemporâneas, mas começar com a questão da loucura. Né? Na década de 80 se faz a reforma psiquiátrica no Brasil. Olhando para a loucura do século XIX. Na década de 80 é a década que o Bush pai vai lá criar lá a chamada década do cérebro. Então, enquanto que a gente estava pensando na reforma psiquiátrica no Brasil, já estava se produzindo toda a lógica da medicalização e da ampliação do DSM. Então, o que eu quero mostrar é que como a gente é capturado e, portanto, fica olhando para trás. A mesma coisa está se fazendo com a guerra às drogas nesse momento. A guerra às drogas está... Por exemplo, o próprio movimento negro agora, nos últimos 10 anos, é que pauta a guerra às drogas. No entanto, a guerra às drogas está praticamente acabando. Os próprios Estados Unidos, a maioria dos estados, está legalizando uma série de substâncias. E a gente está preocupado, então, com a guerra às drogas. Quando, na verdade, o que está colocado hoje é a morte. É o devir negro do mundo, pastor Mbembe. Aquilo que estava colocado lá na plantation para os negros passa a ser colocado como um extrato muito maior da população.
Então, como a gente não ficar olhando para o próprio rabo? E está ligado, porque essas mutações, é o que eu disse na fala da mesa anterior, é para que a gente não tenha o desejo revolucionário. O capitalismo sempre vai estar mudando, e vai estar mudando. Tem um livro sensacional do Davidson e de outro colega, do Davidson Nicosi, que é sobre o colonialismo digital, né? Colonialismo hacker. Então, a gente tem, de um lado, o espalhamento das armas no Brasil, né? Mas tem toda a dimensão algorítmica que e sabe que determina voto, que determina escolha de produtos, né? A gente está falando desse tema aqui, daqui a um pouquinho vai aparecer alguma coisa no nosso Instagram, no Facebook, etc. Então, Freud tinha absolutamente razão em pensar que a gente não era dono da razão, né? Mas não é mesmo, né? Efetivamente não é mesmo, né? Nós somos o tempo todo capturados por outras formas, né? E então, por isso que é tão importante, eu parabenizo o CEP, né, pela escolha da temática em articulação com a psicanálise, porque me parece que nos tempos de hoje, é ainda mais fundamental pensar sobre isso. Muito obrigado, D'Amico. Passo a palavra, então, para Pedro Tavares. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Queria começar aqui agradecendo, né, ao CEP novamente pelo convite. É uma grande felicidade, uma honra estar aqui entre pessoas tão ilustres, né? Agradecer, sobretudo, né, na pessoa da Ana, da Grace, que fez o primeiro convite, e que venham outras parcerias daqui para diante. Mas, sobretudo, eu queria falar para vocês, né, desse lugar, né, de tradutor, né? O Gilson bem colocou, é uma honra estar podendo falar para vocês no dia de São Jerônimo, patrono dos tradutores, né, e que acabou virando o dia do tradutor, porque pensei realmente em como trazer essa questão da tradução do poder na contemporaneidade e como a gente pode pensar essas novas formas. Foi uma feliz coincidência que o José D'Amico falou da coluna que a Vera Iaconelli publicou, acho que foi nessa semana, na segunda-feira, acho que foi, né? Que justamente ela pegou o gancho do nosso recém-lançado livro aqui, né, do Histórias Clínicas, onde ela, ali, se debruçando novamente sobre o caso Dora, ela faz uma leitura interessante, estrutural, para a gente pensar o Brasil de hoje e as relações de poder no Brasil de hoje. Porque, né, da onde que ela vem? Ela parte de Dora, essa grande injustiçada, como era o caso de muitas das histéricas da época, né, mas que a psicanálise está ali para escutar, claro, né, tudo isso que a faz sofrer como circunstâncias externas, e há muita verdade nisso, mas o ponto é que a psicanálise chega, né, como ferramenta possível no momento em que ela tem como se implicar no seu quinhão, digamos, de responsabilidade, não de culpa, mas de responsabilidade sobre como responder a isso, em alguma medida. E aí ela pega a ideia de colocar o Brasil no divã, né? E o Zé D'Amico já adiantou aí muito disso, essa questão dessa nação que surge cunhada no autoritarismo, né? Que surge na periferia, todas as relações aí que a gente, né, que já foram debatidas aqui, a gente vai seguir debatendo da racialização, né, do autoritarismo também, do machismo estrutural, enfim, de tantas formas de autoritarismo, mas como que isso nos implica hoje em dia a partir do lugar de cada um, né? E nisso acho que tem um lugar para a gente pensar também essa própria forma de ver como responder também hoje, eu peguei esse gancho da tradução, né? Que é como o mal-estar se traduz nos dias de hoje. Freud lá, claro, falava desses casos clássicos, né, de um modelo da época que eram, né, das grandes histéricas e tal, mas pensar também o que pode ter mudado na nossa sociedade, se a gente segue de alguma maneira ou não com a mesma lógica de poder de outrora. E nisso até me remeto aqui a uma tese do psicanalista Victor Werner, que eu tive a oportunidade de participar da banca, que nos convida a pensar também o quanto que nós temos talvez uma nova lógica, né? Assim, isso, claro,
rios de tinta já foram gastos a respeito disso, mas vale a pena lembrar, né, que Freud pensa a psicanálise para uma lógica de poder, e aí eu penso o poder no sentido da autoridade, mas também o poder da capacidade, mas uma lógica do poder da castração, do paradigma da castração, né? O Freud colocava a rocha viva da castração como grande limite. E era aí, então, uma sociedade baseada, no final das contas, né, nesse temor diante dessa castração, mas também nessa limitação. E interessante a gente pensar que a lógica do poder hoje vem, sobretudo, aí pela via do consumismo, do capitalismo, né, com a ideia de que nada é impossível, né? O Victor Werner, esse psicanalista, pega dois exemplos publicitários bem interessantes, um da Nike, né, o Just Do It, né? Para de pensar em tudo, vai lá e faz, né? É só fazer, né? É só fazer. E tem uma outra que, se não me engano, é da Adidas, que pega uma frase do Muhammad Ali, do Impossible is nothing, né? Ou seja, o nada é impossível, ou o impossível é nada, nos remete também a essa lógica de que, se nós não podemos, né, é por incompetência, né? E o quanto que a nossa sociedade sofre hoje desse lugar de um afeto da vergonha, como o Gilson colocou, né, de um afeto da vergonha de que, se nós não podemos, é porque nós estamos em déficit, né, com essa lógica do desejo. É porque você não desejou o suficiente. É porque você não persistiu o suficiente. Quando a gente sabe que os limitadores são aí econômicos, financeiros, cunho do autoritarismo, cunho de tradições, né, do patriarcado e tudo isso. Mas acho que é interessante a gente pensar também a dimensão aí de como que se traduz também o pensamento psicanalítico forjado, sobretudo, desde 100 anos atrás, passando aí por tantos outros pensadores, mas também como isso, né, coloca a nossa escuta, de alguma maneira também, em alguma medida, né, pedindo um certo ajuste de percurso. Então, acho que era um pouco que eu queria levantar aqui das questões. Mas muito obrigado. Obrigado, Pedro. Passo a palavra, então, para Valesca Zanello. Bom, eu queria trazer uma reflexão sobre a relação entre poder e gênero. De certa maneira, conversa com muita coisa que já foi dita. Mas eu fiquei me questionando sobre a relação do poder como promotor do mal-estar. E o quanto que isso se liga numa cultura, numa sociedade neoliberal ao consumo, e o quanto que o gênero é lucrativo. Então, vamos pegar um exemplo, né? Nós, mulheres, como eu falei na minha apresentação, a gente aprende que o corpo é um capital simbólico e matrimonial. Quanto mais infeliz a gente estiver com o nosso corpo, e é muito difícil que uma mulher brasileira esteja bem com o seu próprio corpo, mais a gente consome. Vocês podem ver que isso faz parte do nosso cotidiano. Cada dia inventam uma coisa diferente. Eu tenho várias pintinhas no rosto. Toda vez que eu vou no dermato para ver se é câncer ou não, ele me diz assim, e essas manchas? E eu digo, me respeita, né? São as minhas pintinhas, eu adoro elas. Então, assim, mas isso porque eu já tenho muito tempo de análise. Senão eu sairia de lá, provavelmente ia consumir uma coisa bem louca e bem cara. Para os homens, geralmente, isso vem na dimensão da virilidade sexual. Como eu falei para vocês, o Brasil é o segundo país que mais consome Cialis. E aí eu fiquei pensando no que o Foucault aponta, para a gente pensar no refinamento dessa relação do poder com a promoção de mal-estar, da passagem do poder repressivo a um poder constitutivo, ativo, produtor. A gente precisa pensar nesse refinamento e nas estratégias desse exercício de poder, sobretudo numa sociedade que eu acho que agora ficou mais agudizado no período da pandemia, numa sociedade que promove a virtualização da vida. E aqui eu fico pensando nas contribuições do Guy Debord, o próprio Byung-Chul Han trabalha também a partir das ideias do Debord, na sociedade do espetáculo, dessa torção que a gente teve entre a realidade e a representação. Então,
Até a invenção da fotografia analógica, a gente tinha uma tentativa de representar que se aproximasse à realidade, né? O realismo fazia isso. Com a fotografia, o Barthes também escreveu sobre isso, a gente conseguiu uma representação perfeita, o congelamento da imagem. Mas com a fotografia digital, a gente conseguiu a criação e transformação do virtual, da realidade que agora está numa posição ontológica superior à própria realidade. E qual o efeito disso? Né? Então, quando uma mulher, por exemplo, ia tirar uma foto com aquela fotografia antigamente do rolinho, ela se preparava para ficar bonito, a maioria das pessoas, mas para a mulher, a questão do capital corporal é importante. Hoje, com os filtros, com toda a tecnologia, a gente, principalmente as redes sociais, a gente tem uma produção de uma realidade e o sujeito se sente puxado a ter que comparecer e alcançar essa realidade criada, que é da ordem do impossível. Então, o efeito, é importante a gente pensar o efeito dessa torção na promoção do sofrimento, no dilatamento do imaginário e na participação desse narcisismo gendrado, que eu falei anteriormente na minha participação aqui, e na configuração dos quadros clínicos. Eu estou falando tudo isso, eu estou pesquisando agora sobre gordidade e gênero. Eu não gosto de falar obesidade, porque já é uma palavra medicalizadora, né? Então, a experiência de ser gordo para homens e mulheres e o quanto que é totalmente diferente, né? Fiz várias entrevistas, enfim. Então, estou pensando isso nessa produção desse corpo que já é totalmente alterado e é idealizado. Bom, o que eu queria finalizar, eu acho que é muito importante pensar, então, especificamente sobre gênero, como usar gênero na escuta e na intervenção, no processo de nomeação e elaboração do sofrimento, relembrando que se o mal-estar é sentido no sujeito, ele é produzido na cultura. E aí, para mim, gostaria de deixar essa frase: é preciso, é fundamental politizar o sofrimento. É isso. Obrigado, Valesca. Passa a palavra, então, para o Franciele. Bem, eu só queria dizer o seguinte, usando o significante que convocou a essa jornada, o poder, e o poder que foi implementado numa transferência de trabalho comandado pela Ana Lúcia e sua equipe e apoiado por toda a nossa equipe administrativa que conseguiram, né, trazer para a gente uma equipe de convidados de alta qualidade e que, integrando com a equipe da nossa casa, tem abrilhantado a nossa jornada. Por todo esse esforço dessas equipes, eu gostaria que a gente pagasse tudo isso com uma salva de palmas e muito obrigado.